Olá, meu querido, boa noite, tudo bem com você? Meu querido, veja bem, eu estava aqui na minha casa, acabei de chegar de algumas atividades aí e eu não ia gravar vídeo, não é costume do Malberto colocar vídeo aqui no YouTube dia de sexta-feira. Mas o que acontece, meus queridos? Como nosso irmão Cláudio Mendes diz, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, quando a gente pega a Bíblia para estudar, a gente não pega a Bíblia para estudar de brincadeira. A gente produz um trabalho muito sério, a gente estuda, a gente analisa. Eu, por exemplo, eu tenho o costume de anotar algumas coisas. É um script, né? Nem sempre nos estudos dos vídeos, mas tem vídeos que é necessário. O que eu estava estudando hoje? 2ª Crônica, capítulo 31. Você, além de outras passagens bíblicas sobre o dízimo em matéria de alimentações, que nunca foi dinheiro, você quer entender verdadeiramente tudo que a Bíblia fala sobre dízimo? Um dos capítulos da Bíblia para você entender é 2ª Crônica, capítulo 31. Baseando, eu não sei se eu vou ler algum versículo, mas quando você lê e procura entender, eu estou suando mesmo, tá, querido? Acabei de tomar banho, ó. Coloquei a camisa aqui, mas tem que trocar daqui a pouco. Muito calor. Então, quando você lê e você procura entender isso aqui, 2ª Crônica, capítulo 31, aí é mais um capítulo da Bíblia para você ter certeza de que dízimo cobrado hoje no sistema religioso, principalmente o sistema religioso evangélico, que não deveria seguir o exemplo das religiões pagãs, que também propagam o dízimo em dinheiro. A igreja evangélica, na verdade, ela está seguindo um rito pagão, porque dízimo, quando existia e era ordenança divina, nunca foi dinheiro e nunca foi para os cristãos do mundo inteiro do século 21. Baseando nisso aqui, você sabia que o sistema religioso de hoje, aqueles que seguem a lei de Moisés hoje, eles são piores do que o sistema religioso da época de Jesus? Aí você vai dizer assim: ah, não, essa é demais. É demais mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque as 11 tribos de Israel, elas levavam o dízimo de tudo que era colhido da criação de animais, das hortaliças e da roça, das plantações em geral. No capítulo 31 de 2ª Crônica, aqui, quem está à frente de tudo, quem organizou essas contribuições aqui, foi o rei Ezequias, quando era rei de Israel. Ezequias, ele deu o maior exemplo que alguém deveria dar, o rei Ezequias deu na colheita, nas contribuições.
O sistema religioso de hoje, eles são piores do que da época da lei de Moisés. Por quê? Eu já vou te explicar. Porque os sacerdotes do templo em Jerusalém, como eles eram levitas, eles recolhiam o dízimo, porque só levitas que podiam recolher, só quem era sacerdote ou aqueles que cuidavam das organizações, dos cultos, das ordenanças ali do templo, tinha que ser levita. Não tem nada a ver com levita cantores ou cantoras que o sistema religioso menciona hoje. Levitas eram os descendentes da tribo de Levi, a classe sacerdotal ou a tribo sacerdotal. Por que eles são piores, Alberto? Sabe por quê? Preste bem atenção. Os pastores, os líderes que vivem hoje em dia do dízimo do seu irmão ou da sua irmã, eles agem como aquelas pessoas, mulheres e homens, que trabalham na função de vender o corpo. Você sabe como que se dá esse nome? Eles trabalham em função de vender o corpo para tirar dinheiro, arrecadar dinheiro e sobreviver. Mas é o trabalho delas, é o trabalho deles. Eles se prostituem, não é? Para que possam sobreviver. Mas é o trabalho deles. E nós temos que fazer o quê? Ah, você concorda ou não concorda? Não nos diz respeito. Porque quem vive disso, nós não temos que... Ah, tá errado, tá certo. Queridos, o sistema religioso de hoje está pior. Por quê? Porque além deles arrecadarem dízimo dos crentes hoje em dinheiro, eles usam esse dízimo para meter medo nas pessoas que vão para o inferno e que o demônio vai entrar na casa da pessoa, e que se a pessoa não trouxer o dízimo em dinheiro e depositar aos pés do pastor, do líder religioso, essas pessoas vão ser amaldiçoadas. No Antigo Testamento, na lei, eram arrecadados os dízimos. Os sacerdotes estavam pegando aqueles alimentos, estavam negociando para adquirir bem para o seu próprio prazer. Hoje, os pastores estão ameaçando os crentes, frequentadores das suas igrejas. É deles mesmo, tá? Não tem nada de Deus ali não. Se você falar que tem alguma coisa de Deus, você está errado. Você sabe por quê? Quem manda lá é o líder. Quem manda é a família do líder. Quem manda naquele antro de cães gulosos é o líder. É por isso que ele consagra sempre a família dele. Quando não é filho, é genro. Quando não é genro, é nora. Quando não é nora, é neto. Quando não é neto, é sobrinho. Tem que ter, ou cunhado, tem que ter alguém ligado à família dele para dar continuidade na presidência daquele ministério, entre aspas. Toda vez que você ignora alguma coisa, você coloca entre aspas. Já sabe que aquilo ali está em forma de ignorar. Então, querido, analise bem. Se o sistema religioso do passado, que foram repreendidos por Jesus, Mateus 23 e 23, Jesus não está incentivando o dízimo, não. Jesus
está dizendo assim: vocês dão dízimo do endro, da cominho e do hortelã, mas vocês se negam de cumprir o mais importante da lei, que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. O que que acontece, querido? Hoje, por que que está pior? Porque os pastores, eles estão vivendo como prostitutos espirituais. Porque você sabe que o prostituto, tanto homem como mulher, eles vivem disso. Vivem de vender o seu corpo, de alugar, de usar durante uma hora, uma noite, para que possa ganhar o seu dinheiro. Eu já trabalhei, tive o privilégio de trabalhar. Não sei se eu falo. Eu acho muito indecente não. Eu acho muito, eu esqueci o verbo, a palavra. Arrogância da minha parte se eu for falar isso. Mas eu já trabalhei. Sou submisso, né? Pode mandar, tem que ir. Em alguns lugares que eu trabalhei, eu presenciei a forma como que essas pessoas que trabalham na noite, como que elas vivem. Ali não tem esse negócio de perder tempo. Ali, se é 10 minutos, se é 1 hora, não participei não, tá, queridos? Eu tô falando que já presenciei ao longe, tá? Não participei disso não, tá bom? Fica tranquilo. Eu falei com você já em outros vídeos mais antigos que eu fui criado na igreja desde 6 anos de idade. Casei sendo membro de igreja e depois aquele sistema foi só consagrações, até que conheci a graça através do irmão Geraldo Moraes, depois o Evangelho Eterno através do nosso irmão Cláudio Mendes, graças a Deus. E hoje eu agradeço a Deus por estar procurando entender cada vez mais o Evangelho Eterno. Então, para quem vive ainda na graça, espero que use ela como um trampolim para entender o Evangelho Eterno. Tá bom? Use uma ponte, faça uma ponte. Então eu presenciava e vi como que funcionava. Elas, as moças da noite, elas não têm tempo para perder não. Elas querem arrecadar. E quanto mais arrecadar, melhor. A mesma coisa que está a religião. Você vê algum pastor hoje pregando salvação para alguém? Você vê algum pastor pregando 1 hora, 1 hora e meia a palavra de Deus baseado no tempo em que nós estamos vivendo hoje, que é o Evangelho Eterno, é o estabelecimento do reino do Eterno em nós? Você não vê. Por que que o sistema está pior do que antes? Porque antes, aquela alimentação era levada e era desviada para outros fins. Hoje não. Hoje os pastores, além de ensinar que dízimo é dinheiro, eles pegam isso aqui, ó. Pega isso aqui e engana as pessoas, ameaçando as pessoas do inferno. Pelo menos, por que que está pior? Porque no passado, os líderes religiosos não ameaçavam ninguém de inferno e nem de diabo. Ameaçava do devorador, gafanhoto, os 4 tipos de gafanhoto que existia. E era o próprio Deus que mandava os profetas falar.
Não era os sacerdotes que falavam o povo. Os sacerdotes só tinham o dever de arrecadar. Hoje, os pastores, eles arrecadam e eles são os próprios profetas, eles condenam e absorvem as pessoas. Por isso que está pior do que antes. Além deles recolherem o dízimo, eles gastam, eles investem, ameaçam as pessoas, coloca a pessoa na boca do inimigo e tira, coloca a pessoa no inferno e tira, coloca a pessoa na cova e tira, e usam a Bíblia para fazer ou validar aquilo que eles estão fazendo. Então, o que é um conselho? Eu estou falando isso porque os nossos irmãos do Evangelho Eterno, eles gostam de estudar a Bíblia. Mas você que cai no canal aí, sem querer, você quer um conselho? Estude tudo que você achar na Bíblia sobre dízimo. Aí, você vem em 2 Crônica, capítulo 31, leia todo o capítulo. Todo o capítulo 31 de 2 Crônica. Tá bom? E você vai entender para que eram as alimentações, para que eram os 10% dos animais criados, para que era os 10% das hortaliças, e você vai entender. Foi nesta época aqui, ó, de 2 Crônica 31, que Ezequias mandou construir o celeiro no templo, chamado Casa de Tesouro, almoxarifado, salas separadas, porque estava tendo muita alimentação. Então, de 3 em 3 anos, porque o dízimo era recolhido todo ano, não era todo dia, nem todo mês, nem toda semana, não. Era todo ano, porque as colheitas eram feitas de ano a ano. Mas de 3 em 3 anos, era feito um balanço, assim como faz no supermercado, numa rede de mercado, e aquilo que está perto de vencer, né, eles, antes de vencer, ou antes de estragar, que Deus não tolerava isso, arrecadar tem que consumir. Então eles faziam de 3 em 3 anos o balanço, e ali era feito o quê? Era distribuído, antes de estragar, com todas as famílias de Israel. Todas. Era assim que era feito. O dízimo que o seu pastor arrecada, ele gasta, sabe com o quê? Primeiro é ele e a família dele e os próximos a ele. Hoje, o sistema religioso está pior do que antes. Porque hoje eles são como essas pessoas que vivem vendendo a palavra de Deus para arrecadar dinheiro. E quem é o moço propaganda? Jesus. Só que Jesus não existe mais. Cristo ressuscitado não existe mais. Quem existe é o Todo-Poderoso, o eterno Criador de todas as coisas. Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado só foi manifestação do próprio eterno Criador. Quando que você vai entender isso? Às vezes nós usamos o nome de Jesus, mas como referência ao passado. Agora, em pleno século 21 que nós vivemos a era do Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Tá bom? O sistema religioso está pior do que a lei de Moisés. Fique na paz e Deus os abençoe. Amém.